Fala, minha gente amada do meu coração, meus maravilhosos, meus chuchucos, meus alunos do segundo ano. Estou com saudade de vocês, mas vamos aqui, vamos retornar a aulazinha de história, beleza? Para encerrar antes do feriado, o que o tio vai fazer? Exercício para ajudar geral, beleza? Então, gente, vamos lá. A última aula que eu passei para vocês foi do período joanino, então assim, ainda tem mais 2 conteúdos para a gente encerrar. Isso eu vou deixar para a semana que vem, os conteúdos. E como hoje é só um tempo, eu prefiro que a gente justamente faça uns exercícios para a gente fixar principalmente as 2 últimas aulas. Show de bola? E aí, o que a gente vai fazer? Exercício sobre a América Latina no século XIX e a gente vai falar também sobre período joanino. Beleza? 2 exercícios. Então, o primeiro que a gente vai começar sobre a América Latina no século XIX, página 659, show de bola. Vou dar um tempinho para vocês abrirem lá. E aí, o que a gente vai fazer, meu povo? Né? Vamos fazer o exercício do praticando, né? Ah, professor, só não faz os outros exercícios e tal, porque eu gosto mais do praticando, galera, porque ele junta as 2 partes. Ele junta tanto questões discursivas, né, quanto questões objetivas, né? E eu acho que são muito bem elaborados, mais elaborados do que algumas outras questões do próprio livro, beleza? Ah, outra coisa. Tem uma revisada, né? Dá uma olhada lá nos exercícios resolvidos também, que são bem bacanas. Tem umas explicações também boas, mas como já estão resolvidos, a gente não precisa fazer, né? E aí a gente justamente é bom pra gente dar uma fixada no conteúdo, beleza? Então vamos lá, gente. Primeira questão da PUC, né? Falando assim. É uma ideia grandiosa, pretender formar de todo o novo mundo uma única nação, como um único vínculo que ligue as partes entre si e como um todo, já que tem uma só origem, uma só língua, mesmos costumes e só uma religião. Deveria, por consequente, ter um só governo e confederar-se os diferentes estados que haverão de se formar. Né? Esse texto aí é justamente do Simão Bolívar, que ele escreve a Carta da Jamaica, né? Ele escreve lá na Jamaica, e essa primeira questão está pedindo o quê? Nesse famoso texto da Carta da Jamaica, escrita em setembro de 1815, Simão Bolívar, que eu já tinha falado para vocês, né? Na aula lá sobre caudilismo, apresenta a ideia da união das sociedades americanas, né? Explica o contexto político no qual a Carta da Jamaica foi escrita. Então, primeiro, esse texto, quando fala nesses estados americanos, galera, ele não está falando só do ponto de vista da juntar Brasil, juntar Estados Unidos, Canadá, né? Ele queria juntar principalmente, galera, os estados que eram colônias espanholas, né? Então, assim, boa parte da América, então, se formaria um grande país, né? E aí, vocês lembram, tem uma piadinha muito boa lá do Glória a Deus, né? Da galera da Ursal, né? E fala um projeto bolivariano e tal, né? Quando se fala isso hoje em dia nas Américas, de projeto bolivariano, né? É justamente unir todos os países da América, né? Em um único projeto, né? E aí, o pessoal falou lá da Ursal. A Ursal, na verdade, ela vai crescer a partir desse pensamento de Simão Bolívar, de juntar todos os países latino-americanos de origem colonial espanhola, né, para criar uma única nação. Por quê? A ideia dele, dessa carta, então, resposta, né, é para, quando ele escreve essa carta, ele está refugiado na Jamaica, porque perdeu justamente o combate para a independência da Venezuela, e ele vai para se refugiar na Jamaica. E aí, quando ele se refugia na Jamaica, galera, ele escreve justamente essa carta para os outros povos, né, para as outras colônias, para que se unirem para se preparar para uma contraofensiva dos espanhóis, né? Essa era a ideia dele, porque todos unidos conseguiriam, né, como se fosse um país único, só unido, conseguiriam derrotar justamente o espanhol. E aí você vai ver que ele vai falar de características únicas e tal, e aí outras leituras posteriormente vão falar da ideia também do Brasil se incluir nisso, porque basicamente uma das coisas que diferencia da gente dos outros povos espanhóis, né, é praticamente a língua. Beleza? B. Cite 2 exemplos de projetos de integração dos países da América Latina no século XX, né, já 1900. Né? Então a gente vai ter vocês podem colocar aí a ALCA, né, que é a Associação Latino-Americana para o Livre Comércio, e o Mercosul, né, que é justamente
o bloco dos países sul-americanos, né, comercializando. Então, dois exemplos, vocês podem procurar em outros exemplos também, que é bem fácil. 2. A emancipação das colônias espanholas na América, no início do século XIX, foi marcada por lutas prolongadas contra a coroa. As independências na América do Sul espanhola foram em decorrência da, como resposta, A, direção política da elite crioula, restringindo a participação popular dos campos de batalha. Resposta é a letra A. Direção política da elite crioula, como eu coloquei para vocês lá, que tinha os chapetones que vinham da Espanha, então eles queriam na verdade voltar para a Espanha. Os crioulos, que eram a elite local daqui, e aí queriam permanecer aqui, e se separar da Espanha, e restringindo a participação popular aos campos de batalha. Então as pessoas de classe mais baixas, os pobres, só participavam justamente na briga, né? Não participavam da racha ali administrativa, não participavam da política. E é por isso que você tem até hoje uma questão aí de divisão políticas, beleza? Onde o pobre não participava da política e durante um bom período não participou. 3, galera, comparando seu processo de independência nas colônias na América Espanhola com a do Brasil no início do século XIX, é correto afirmar que letra D, resposta, galera, letra D, no primeiro ocorreu a fragmentação do território em vários países. Já o Brasil manteve-se politicamente unido e governado pelo herdeiro de português, beleza? Então o Brasil vai ser muito diferente do que vai acontecer na América Espanhola, porque na América Espanhola você já tinha várias as colônias eram fragmentadas, então você tinha a colônia de Nova Granada, a colônia da Nova Espanha, várias outras colônias, né? Colônia do Prata, elas eram grandes, mas divididas ao longo de todo o território espanhol, enquanto do Brasil não, ele manteve todas as colônias unidas, né? Todas as colônias fazendo parte de uma única colônia só, então centralizou tudo. E outra coisa, aqui a gente logo, quando a gente consegue a independência, a gente não proclama a república, a gente não se separa do nosso colonizador, a gente mantém as heranças do nosso colonizador. Por quê? Quem vai continuar aqui no território brasileiro vai ser Dom Pedro I, mesmo com a independência do Brasil, que ele é filho justamente de Dom João VI, né? E aí é interessante que quando Dom João VI morre, quem vai assumir a coroa de Portugal vai ser Dom Pedro I, né? Então, de certa forma, a gente não se torna independente. Galera, questão 4. Né? Eu não vou ler esse texto para não alongar muito a aula, que a gente ainda tem outro exercício para corrigir. E aí ele pergunta assim: segundo o autor, a luta pela independência do México, resposta é, apresentou um caráter popular, manifestando questões sociais de longa duração na história do país, né? E aí ele vai falar que o seguinte: essa questão do México é muito interessante, porque o México já sofria influência dos Estados Unidos, já nesse período, né? Os Estados Unidos influenciavam, e aí o México também vai ter uma característica importante parecida com a do Brasil, porque ele vai viver uma monarquia durante um período só de 2 anos, né? Então ele vai se separar dos espanhóis, mas viver uma monarquia de 2 anos, e aí vai ter um conjunto de brigas sociais dentro do próprio México, porque você vai ter o sul muito pobre, o norte já muito rico e com um processo industrial, e aí você vai ter um grande conflito entre essas partes, beleza? E aí a gente vai ver esses conflitos um pouco mais depois. Show? Mas resposta, a letra E. Apresentou um caráter popular, manifestando questões sociais de longa duração na história do país. 5, né? Também não vou me alongar muito aí, porque ele está falando também justamente sobre a Carta do México, né? O texto à parte da Carta da Jamaica, escrita por Bolívar em 1815, assinala a alternativa que representa corretamente o contexto no qual foi escrita as ideias que o inspiraram, né? E a resposta é C. Com a derrota de Napoleão e a volta de Fernando VIII ao poder, a Espanha desenvolveu forte ofensiva militar contra as forças independistas hispano-americanas. Movido por ideias iluministas e unitárias, Bolívar liderou o vitorioso movimento de independência de regiões correspondentes hoje à Colômbia, Venezuela e à Bolívia. Beleza? Show? Todo mundo entendeu? Vamos lá, galera. Questão 6, né?
Acerca do processo de independência na América Espanhola e suas consequências, todas as alternativas estão corretas, exceto... Vou dar a resposta para a gente não estender também o vídeo. D. O início da luta pela ruptura com a Espanha foi comandada pelos chapetones e articulado nos moldes da independência dos Estados Unidos da América, unificando-se todas as juntas governamentais no governo unitário. Não, então é totalmente contra. Está totalmente errada essa questão. Primeiro porque quem vai encabeçar justamente o processo de ruptura não vai ser os chapetones, vai ser os crioulos, beleza? E outra coisa, os estados eles não vão se unir, eles vão se separar, eles vão se fragmentar, né? Vai ter a criação de vários estados latino-americanos, beleza? E aí também você não vai ter uma questão unitária de governo, por mais que o Bolívar tenta criar essa ideia de juntar todas essas colônias espanholas em um único governo, né, centralizado, não vai ocorrer, né? Não vai ocorrer essa união, eles vão se fragmentar, beleza? Então vamos lá, galera, a gente já encerrou aqui a América Latina, e aí eu quero dar continuidade lá para a gente falar também agora sobre o período joanino. Então vamos lá, em período joanino a gente vai lá para a página 670, vou dar um tempinho para vocês abrirem aí, 670. E aí eu já vou lendo para vocês já a questão, beleza? Eu queria só ler esse texto, porque não é um texto muito grande e é mais fácil da gente ler, né? Enquanto o enriquecimento da vida cultural do Rio de Janeiro, até mesmo do país após 1808, decorreu, sobretudo, das necessidades da elite dominante, porque veio 15 mil cabeçadas, né? No ambiente acanhado da sociedade americana. As novidades dos procedimentos característicos do círculo real exerceram extraordinário fascínio, produziram um poderoso, efetivo civilizador em relação à cidade. Em contrapartida, a coroa não deixou se adotar também por medidas de controle mais eficientes. Após a tormenta da Revolução Francesa, ainda vivendo o turbilhão do período napoleônico, era o medo dos princípios difundidos pelos séculos das luzes, especialmente as perniciosas ideias francesas que ditavam essas cautelas. O texto aborda um duplo movimento provocado pela presença da corte portuguesa no Brasil, o estímulo da atividade cultural na colônia e, ao mesmo tempo, o controle conservador sobre essas atividades. Indique duas ações da coroa que enriqueceram a vida cultural da cidade do Rio de Janeiro. Explique ainda como o Estado português exercia o controle sobre as atividades culturais, né? Então vamos lá. A questão é como ele transformou isso. Você vai ter justamente a vinda da missão francesa, né, que vai auxiliar, né, justamente nesse processo de dominação. Por quê? Você vai ter nessa missão francesa, puxada pelo governo português aqui no Brasil, e vai ser um mecanismo justamente de controle, porque o Debré ele vai representar não o que a população brasileira queria, mas sim o que a coroa queria, né? Então ele controlava esse mecanismo cultural. E essa mudança que vai ocorrer de produção cultural, que vai se manifestar também, galera, vai ser a criação do Museu de Belas Artes, vai ser a criação também de teatro, né, o Teatro Real, e que vai dar origem posteriormente ao Teatro Municipal. Você vai ter a criação também da Biblioteca Nacional, né, que vai surgir nesse mesmo período. Então, olha só, o governo brasileiro, né, o governo a família real cria aqui no Brasil vários mecanismos de entretenimento, mas quando ele cria, ele também controla, beleza? Então todo o fascínio que vai ocorrer vai ser também feito pela coroa portuguesa, beleza? E aí ele vai usar esse mecanismo para controlar. Ou você acha que ele vai deixar livros iluministas na biblioteca real? Tá bom? Vamos lá, galera. Questão 2. Eu estava falando para observar o mapa, e aí eu vou adiantar um pouco, aí ele está perguntando aqui. São feitas as seguintes afirmações. Então, quais são as questões corretas? Ele está falando que é a D, né? A opção correta é a D. Por quê? A opção 2, a intervenção em 1816 justifica pela necessidade
de se defender o Rio Grande do Sul e restabelecer a tranquilidade dos proprietários rurais ameaçados pelas reformas sociais de Artigas, né, lá na Argentina. 3. Na primeira intervenção, as forças militares estacionaram em Maldonado e na segunda alcançaram a capital oriental, recebendo apoio do cabildo local. Então, o que ele está falando aqui, né, é justamente da Guerra da Cisplatina, beleza? Porque o que a gente falou lá em América Latina, né, a ideia em si, lá de San Martín e tal, de toda aquela galera ali na América do Sul, o Uruguai, né, era um grupo não era um país, era um grupo de pessoas que estavam justamente querendo se tornar independente, tinham uma relação com a coroa, não queriam ter relação com a coroa e estavam buscando justamente essa independência. E eles estacionaram justamente ali onde é a região do Uruguai, que ainda a coroa portuguesa queria anexar o seu território, e aí ocorre justamente a Guerra da Cisplatina, né? Então, mas como ocorre essa Guerra da Cisplatina? Para manutenção justamente do Rio Grande do Sul, como colônia do Brasil, né? E aí, então, por isso que a resposta é a letra D, beleza? 3, galera, vamos lá. O impacto da vida da família real portuguesa para o Brasil implicou as alterações significativas para a cidade do Rio de Janeiro, que se prolongaram durante todo o período conhecido como joanino. E aí ele está perguntando uma função urbana associada a essa nova inserção está indicada em letra C. Principal porto brasileiro relacionado à importação ilegal de manufaturas britânicas, né? E ele está falando porque, né, o significado do Rio de Janeiro como capital do Império, como capital justamente desse período da família real, que no Brasil vai ser o Rio de Janeiro, porque vai ser o principal porto de importação, beleza? E também porque eu falei questão do final do ouro, questão do clima, que eu tinha passado para vocês lá na última aula, beleza? Vamos lá, questão 4. E aí ele está perguntando o seguinte: leia a declaração. Como é para o bem do povo e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo o que fico. Quem falou isso? Gabigol. Ah, não, foi mal, zoeira. Não, Dom Pedro I, beleza? Príncipe regente. E aí, vamos lá, galera, questão A, né? Qual o significado da decisão tomada pelo príncipe regente, né? Ele fica no Brasil, quando ele fica no Brasil, ele de certa forma, né, unifica em si, né, os interesses das elites locais. E aí, quando ele faz tudo isso, né, ele também faz com que auxilie o processo de independência no Brasil. B. Explique o que é a Revolução do Porto, iniciada em 1820, e aponte suas consequências para a porção americana do Império Português, né? Então vamos lá, galera. A Revolução Liberal do Porto, ela pôs fim justamente ao absolutismo de Dom João VI, né? Então todos os reis agora de Dom VI e seguinte não vão ser mais absolutos, vão ser constitucionalistas, né? O que vai implicar principalmente para a colônia, né, para o Brasil nesse período, né, a criação de uma Assembleia Constituinte, onde vai ter uma briga justamente entre que os brasileiros não vão poder participar porque eles retornam ao status de colônia, né? Vamos lá, questão 5, galera. Ele está perguntando: a vitória da Revolução Constitucionalista do Porto em 1820 teve como efetivo adiar a independência do Brasil, tá? O que ele está perguntando? Se essa questão está certa ou está errada? Resposta: errado, né? E a gente vai vendo que o quê? Que na verdade essa Revolução do Porto vai auxiliar o processo de independência do Brasil, beleza? 6. Também está perguntando de certo ou errado. A transferência da corte para a América Portuguesa foi aventada em diferentes crises anteriores. A de 1808 como a estratégia para a manutenção da soberania do pequeno reino ibérico frente às potências europeias. Certo ou errado? Certo. Beleza? Então a gente encerra aqui essa aula, galera, esses exercícios que a gente fez. É bom que vocês deem uma revisada, façam devagarzinho, tá bom? Pra gente ver tudo isso. Quem não fez, façam os exercícios, depois assistam ao vídeo aula, tá bom? Beijão pra vocês, boa paz, um bom final de semana.